Boa tarde a todos. Eu me chamo Leandro, sou aluno do terceiro semestre do curso de Gestão da Qualidade da Universidade ENIAC. Boa tarde, senhores. Eu me chamo William, eu também estou na faculdade ENIAC, tá? E hoje a gente vai falar do projeto EGA. Por favor. É um projeto semestral que é onde a gente precisa encontrar uma dificuldade na empresa, um problema real que a gente tem ali que seja um gargalo e a gente possa implementar uma solução, trazer alguma ferramenta, algum software ou algum dispositivo que venha trazer a melhoria na nossa produtividade e trazer resultado real. E o nosso projeto consiste no projeto EGA, que é um software que ele vai ter a função de poder medir toda a produtividade que é feita de cada máquina individualmente. Então, senhores, no caso, o EGA ele vai ajudar no chão de fábrica na medição e redução de custos, no aumento de produtividade, como o nosso colega Leandro falou, e na melhoria dos processos de rastreabilidade, onde os materiais eles não se percam no caminho desse processo de chegar na máquina e ser fabricada a peça real. Por favor. Então, como a gente viu na redução dos custos, ela vem a reduzir os custos obtidos com maior controle de tempo e funcionalidade das máquinas. Então você vai ter 100% do controle, o tempo em que a máquina é ligada e o tempo que a máquina encerra o turno, junto com o funcionário. Então se a pessoa vai no banheiro, ou se a pessoa coloca uma pausa para a refeição, você tem aquele controle real de quando a máquina está produzindo, se a máquina está parada, qual o motivo, ou se a máquina está quebrada, ou em setup, em manutenção. Tá? Assim, por favor. No aumento da produtividade, a gente já ganha com essa ferramenta, né? Porque a gente sabe, vamos supor, a máquina ela produz 1000 peças dia e por algum motivo ela começou a produzir 800 peças dia. Daí a gente vai ter aquela aflição, aconteceu alguma coisa, a máquina ficou quebrada, não, a gente não está tendo suporte real daquela máquina por algum motivo, a gente vai verificando ponto a ponto o porquê que chegou naquilo ali para a gente ir aumentando o nível de processo da máquina. E a rastreabilidade, como eu disse, que a gente tem 100% da precisão entre o material, desde o ponto que ele chega na fábrica até o ponto que ele vai para a máquina e depois para o cliente. A gente tem esse total nível de rastreio. O EGA ele planeja todo o chão de fábrica, tá? O EGA ele não precisa ser uma máquina moderna, uma máquina tecnológica para implementar. O EGA ele consegue implementar num torno, numa estamparia, numa máquina que é onde você consiga colocar o sensor para ele fazer a contabilidade da produção. E hoje todo mundo fala muito em indústria 4.0, né? É onde a indústria ela se atualiza, ela traz novidade, traz software, traz tecnologia para poder melhorar aí o resultado e a eficiência, né? Aí o EGA também ele é controlado pelo RLS. Um exemplo, a gente tem as máquinas rodando e temos, vamos dizer, o gerente de produção, o coordenador. No computador dele, ele consegue ver todas as máquinas rodando, ele consegue ver quanto que cada máquina produziu, a eficiência da máquina, ele consegue ver se a máquina está parada, aí ele sabe se ela está parada porque é uma preventiva, porque ela quebrou ou por falta de operador. Então a gente tem todos esses resultados no software, né? Então pelo computador aí ele gera um gráfico, a gente gera planilha e a gente tem todo o resultado. E a gente consegue também fazer um planejamento, né? Eu tenho 2 clientes, vamos dar um exemplo. Eu tenho que entregar um pedido quinta e sexta. Preciso produzir 20 mil de um cliente e 10 mil de outro cliente. Com o EGA, eu sei quanto tempo eu vou produzir esses 10 mil. E aí eu consigo decidir, tomar uma decisão de qual dos 2 produtos eu vou fazer primeiro para atender meu cliente e não atrasar minha produção. Então eu consigo ter mais eficiência e o EGA também, vamos dizer, ele contou que eu fiz 1000 peças e chega no final eu tenho 800. E eu consigo saber que eu tenho uma perca de 200 peças. Hoje, por não ter esse sistema, a gente compra um exemplo, 500 kg de cobre. A gente vai bater lá e deu 300 peças. Aí semana que vem compramos 500 kg de cobre, bateu lá, deu 450 peças. Mas a gente não sabe onde está essa diferença. Se foi perca, se foi setup de máquina.
e também o tempo, né, que leva para produzir essa quantidade. Ó, o EGA ele faz apontamento automático online de produção, porque cada peça que é produzida ele já conta no próprio sistema. Ele permite rastreabilidade de toda a informação, porque você consegue saber se teve uma preventiva, uma parada de máquina, se teve uma troca de fase. Ele contribui significativamente para a redução de custo, porque você tem a precisão de quanto material foi produzido, quanto que foi refúgio, e ele mede automaticamente a energia consumida de cada máquina, tanto em produção quanto em parada, calculando preciso o custo de cada peça. Então eu vou ter a precisão ali, vamos dizer que eu vendo uma peça a R$10, mas eu não tenho o custo dela de máquina rodando, de máquina parada, de mão de obra, mas no EGA, o próprio sistema automaticamente ele vai me gerar essa precisão de dados. Aí aqui, ó, o próximo slide ele vai ter um vídeo que ele vai mostrar o funcionamento. Aqui no caso seria uma máquina, eu acho que dá para dar um play, vai com o mouse aí, por favor. Aqui seria uma máquina e cada peça produzida aqui, ele contabiliza no gráfico aqui. Ó, ele mostra a meta, o tempo real, e aqui ele vai mostrando aqui os resultados que está sendo produzido aqui, ó. Aí esse é um exemplo, tá? O EGA seria essa caixinha aqui, aonde que manualmente o operador ele vai ter o acesso, e ali ele coloca, a máquina parou, ele coloca, parou porque quebrou, parou porque está em manutenção, parou porque é uma troca de fase, ou é horário de almoço. E não tem como burlar esse sistema, porque cada peça batida aqui, ele gera aqui no contador. Então ele é totalmente automatizado e não tem intervenção manual de um operador. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Valeu.